E hoje nós estamos dando continuidade ao quadro Tapajós em Debate. Esse quadro que iniciou o mês passado e que durante todo esse processo até o dia 11 de dezembro nós teremos todo mês um convidado especial, um debate sobre a criação do Estado do Tapajós. E o nosso convidado de hoje para o quadro Tapajós em Debate é o doutor em comunicação Manuel Dutra. Boa noite, Manuel. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tá, obrigado. O Manuel Dutra, ele é uma pessoa altamente preparada e capacitada sobre esse tema, o Estado do Tapajós. Ele teve, durante seu mestrado, preparou esse livro chamado O Pará Dividido. Foi a tese, a dissertação de mestrado dele, isso em 1999. Hoje o Dutra já é doutor, né, Dutra? Como é que foi para chegar a esse doutorado? É muito difícil chegar a esse estágio do nível educacional, Dutra? Não, basta querer, especialmente hoje que as ofertas são crescentes. Eu fui jornalista em Santarém durante mais de 20 anos, depois eu fui para Belém, e em Belém eu continuei trabalhando no jornalismo, trabalhava no Jornal Liberal. Comecei a dar aula na Universidade Federal do Pará e fiz todo o ciclo, em 10 anos eu fiz todo o ciclo da pós-graduação, que foi da especialização ao doutorado. E o doutorado terminei em 2003 com uma pesquisa sobre aquilo que a mídia nacional diz da Amazônia. E essa tese foi premiada nacionalmente e se transformou em livro. Este livro está publicado pela editora Ana Blume, em São Paulo, com o título de A Natureza da Mídia. E então, depois de bastante tempo na vida profissional, eu passei a sentir necessidade de refletir mais sobre o próprio trabalho que eu fazia, que era jornalismo, que era isso que você está fazendo aqui nesse estúdio, sendo que eu nunca trabalhei em TV, sempre foi em jornal impresso e rádio. O que eu fiz por televisão foi coisa muito, muito marginal, digamos assim. E depois fui para a universidade ser professor e ser aluno de novo. E foi um tempo muito bom, muito fértil, em que eu aproveitei para refletir sobre a nossa região, estudei muita história da Amazônia e no correr do curso de mestrado eu fiz a minha dissertação, meu trabalho final, sobre regionalismo no Brasil, e o objeto de estudo foi essa demanda secular do Estado do Tapajós. Então, é esse o percurso. Muitos jovens, muitas pessoas, Dutra, ficam na graduação. Chega na pós, é até difícil fazer o mestrado. O que você diria para essa pessoa? Qual a importância de se continuar e chegar a esse grau educacional de doutorado? Hoje eu estou muito ligado à área da educação, continuo no jornalismo, não estou trabalhando em nenhuma empresa jornalística desde 97 e já caminhando para 2 anos eu criei um blog para manter azeitada aquela ansiedade própria do jornalista e não ficar apenas dentro da universidade. O que eu vejo é o seguinte, o jovem que vai para a graduação, ele pode, na própria graduação, já adquirir uma determinada performance profissional e ir para o mercado profissional, trabalhar, ser empresários. Mas há um grupo crescente de jovens que querem ir adiante na parte acadêmica, quer dizer, buscando explicações mais científicas para as coisas que estão aí, né? Dutra, você é um especialista, profundo conhecedor dessa questão que nós estamos vivendo, esse momento em que, aqui em Santarém, toda a região oeste do Pará, que é o plebiscito, a divisão do Estado do Pará. E a gente queria perguntar para você, quando começou essa ideia de divisão do Estado? Olha, as ideias de criação de uma nova província entre o Pará e o Amazonas é muito, muito longa na história, né? Eu vejo hoje pessoas que se opõem a isto, os contrários, dizendo que isso é coisa inventada, arrumaram ontem, eles não têm noção da história disto. Aqueles que têm noção, escondem essa noção para apenas se opor, né? Nos últimos 100 anos, quem nasceu e se criou em Santarém, em Óbidos, Monte Alegre, Alenquer, Itaituba,
Nos últimos 100 anos, quem nasceu e se criou aqui na região, já cresceu, já se entendeu no mundo, ouvindo falar de que aqui será ou seria uma província autônoma. Então, a história é longa. Agora, ela se cristalizou, ela começou a se cristalizar a partir da primeira década do século XIX, quando a província do Alto Rio Negro, que se tornou província do Amazonas, estado do Amazonas hoje, ganhou sua autonomia do Pará. O Grão-Pará era a Amazônia inteira. Então, o Amazonas se separou e criou um estado de animosidade entre o Pará e o Amazonas. Isso prosseguiu e continuou até nos dias recentes aqui na divisa do Inhamundá, quando havia uma indefinição dos limites. Então, criou-se porque não foi pacífica a criação do estado do Amazonas, foi muito tensa, teve agressões, teve tiros, etc. Finalmente, o imperador Pedro II assinou um decreto e acabou com a briga, mas a animosidade permaneceu. Então, no parlamento do Império, houve debates intensos sobre isso e surgiu a ideia de criar uma província intermediária, para evitar que os dois maiores continuassem brigando. E houve debates e debates e mais debates sobre isso. E nunca foi efetivado. Bom, em 1883, um grupo de pessoas, de intelectuais residentes em Santarém, criou uma sociedade literária e artística. E no estatuto dessa sociedade, num dos itens dizia que, além de se interessar pelos estudos literários e artísticos, poesia e música, etc., essa sociedade também se dedicará a defender a criação da 23ª província do Brasil, que se chamará Província do Baixo Amazonas. Isso em 1883. Repare há quanto tempo, muito antes do comitê que foi ativado na década de 90, Comitê de Procriação do Estado do Tapajós, no século XIX, 1883, já havia um grupo de pessoas também pensando isto. Então, eu vejo aí que foi a primeira tentativa organizada de lutar, que se chamou durante muito tempo, não se chamava Oeste do Pará, mas Baixo Amazonas, de criar a província do Baixo Amazonas. E o que há de interessante no plebiscito de 11 de dezembro, sobre Tapajós e Carajás, é que é a primeira vez que se realiza no Brasil. Nunca houve qualquer mexida nos limites internos que não fosse por decisões autoritárias ou ditatoriais. Qual foi a mais recente mexida? A divisão, a criação do Tocantins, que poderia ser uma exceção, mas o povo não foi consultado. Quem decidiu foi o Congresso Constituinte, em 1988. Este plebiscito é um verdadeiro laboratório contemporâneo dentro do Brasil.